Bial, e falando um pouquinho do basquete, pra Fala. gente entrar um pouquinho nessa seara, nesse esporte tão maravilhoso, você comentou que o basquete é praticado no mundo todo. Todo. E aí eu, fazendo uma análise muito rápida e muito rasa até, talvez, mas aí Tenho usando, certeza que não é rasa. mas Pô, usando a não NBA fale- como pano de fundo, Tá. a gente consegue perceber que o basquete cada vez está mais difundido, porque hoje talvez a liga não tenha uma cara americana se não for o LeBron James, se não for o Curry, mas que já é uma geração para trás da geração nova. Porque hoje, se você for parar para pensar nos principais atletas ou nos atletas que são a ponta da ponta da ponta da elite, eu Todos consigo estão lá. pensar num sérvio, eu consigo pensar num canadense que acabou de ser MVP, eu consigo pensar num grego, mas talvez eu não consiga pensar num americano. E aí eu te pergunto, o basquete chegou num ponto que não tem volta? Essa hegemonia americana, e quando eu digo hegemonia americana, não é só do time, mas enfim, de ser a cara, de ser o lugar que se... Não o lugar que se pratica a terra, mas enfim, os praticantes Entendi. daquilo. Deixou de ser uma coisa americanizada e passou a ser uma coisa globalizada hoje Sim, pra você? Sim. Não teve nada de rasa mesmo, uma pergunta bem profunda, porque quando a NBA buscou abrir as portas para o mundo, deixou de ser só de atletas norte-americanos, e ela abriu as portas para o continente asiático, o Yao Ming lá atrás, para a África, Olajuwon, e América do Sul, Ginóbili, Europa, um monte. Então, Oceania, Austrália, Pat Mills e outros tantos, a gente viu que a importância que é a gestão do negócio, né? A NBA é muito bem gerida, né? Ela cuida de cada detalhe, cada vírgula e muito monetizada, muito capitalizada. O capitalismo é o mundo de hoje. A gente não pode viver mais sem um capitalismo. E aí, quando ela consegue absorver os melhores atletas de todos os locais existentes no mundo, ela difunde o basquete em todo o planeta. Mas, Biel, me explica uma coisa. Porque assim, vamos lá. Eu acho que a NBA talvez seja o lugar mais competitivo se tratando de basquete. Dá pra gente ainda falar isso? Mesmo com basquete europeu e tudo mais? Pau a pau com o Pau a basquete pau? europeu. Mas vamos colocar, se não for o mais competitivo, um dos mais competitivos. Beleza. Mas como é que... E aí eu não quero... Eu acho que não tem resposta certa ou errada. Mas enfim, eu tô perguntando pro cara que competiu e compete. Como é que faz a cabeça do cara entender que aquilo é uma competição, mas ao mesmo tempo aquilo é um puta business que, sei lá, vai ter um timeout que vai ter um cara fantasiado de dinossauro jogando bolas, fazendo malabarismo, cacete a quatro. Assim, O como jogo, né? como é que fica o clima de competição? Como é que o atleta, o treinador, enfim, mas pro fã de basquete mesmo, como é que aquilo é uma competição, mas ao mesmo tempo, como é que passa um clima tão... Entretenimento, Mas é o um clima, espetáculo. mas o clima até um pouco blasé, ao meu ver, porque, sei lá, você vai num jogo, o Não. time do cara ganha, o time do cara perde, mas o cara sai satisfeito, ele sai dali, diferente até um pouco da nossa cultura aqui sul-americana, e aí trazendo muito futebol, que, pô, a gente vai no estádio, nosso time perde, a gente sai, lá não, pô, o time do cara ganhou, ele tá muito feliz, mas o perder, o competir é legal, como é que é isso, assim, como é que gira essa roda tão... Eu vou voltar no tempo, porque eu tenho que explicar a NBA, o sentimento de derrota e de vitória existe nos jogadores Claro. até hoje. Não, Claro. O Phil Jackson, o maior treinador da história, um cara extremamente espiritualizado, humano, que sabia lidar com o Michael Jordan, o maior jogador da história do basquete em todo o mundo, e com Dennis Rodman, um cara que totalmente fora, que saía na véspera do jogo final, né? O Last Dance mostra, vi já várias vezes, ele chegando no treino do dia do jogo 7, de chinelo, que o Michael Jordan levou ele para a quadra, para o treino da manhã, e numa ressaca ele chegou de noite e jogou pra caramba, foram campeões. Mas o Phil Jackson, ele sabe lidar com todos aqueles atletas. E ele descobriu, ele estudou muito e é uma pessoa que é budista, é muito zen e tal. Então ele entendeu a questão da atenção plena. E isso foi desenvolvido dentro do jogo da NBA. Então, quando você pensa que aquele entretenimento que está rolando para aquelas 30 mil pessoas que estão dentro do estádio, que algum jogador daquela equipe se
fique desatento ou se desconcentre do jogo que ele tá fazendo ali, não acontece. Todos eles são extremamente profissionais porque eles são trabalhados por psicólogos, assistência financeira, todo o dinheirinho deles tem um investimento aqui e acolá e um seguro. E a educação que eles recebem, os jogadores que vêm da universidade, é uma educação belíssima, né? E quando eles vêm de outros países que não tiveram acesso à educação tão bacana como é a educação norte-americana, canadense, e de outros tantos países que dão valor à educação, Finlândia, Suécia e Espanha e tal, esses jogadores, eles sabem que o papel deles é protagonizar ali dentro da quadra. Você pode ter certeza. Lógico que não é 100%. 100% não existe. Mas por que acontece isso? Porque a gestão foi extremamente espetacular. Ao contrário do futebol. Ao contrário do futebol, que foi gerido por muito tempo de uma maneira inescrupulosa, beneficiando os mais fortes e tal. Olha só, a eleição vou falar em futebol brasileiro agora, para falar o inverso da NBA. O inverso da NBA, onde tudo é estudado, colocado na prática, planejado, abre-se as portas para os melhores, o melhor vai ser o CEO daqui, o CEO dali, vai ser o presidente, vai levantar cada vez mais aquele negócio que é a NBA. No Brasil, uma eleição para a CBF agora leva uma semana para escolher o candidato. O candidato tem que ser candidato único, as federações todas eu tenho que tomar cuidado, mamam nas tetas, ou sei lá, ou vivem daquela questão, e o futebol fica diminuído. E os jogadores não são preparados, como eu estava falando, que os jogadores de lá, parece um jogador que, com o potencial do Neymar, que a gente chega nesse momento, aos 33 anos, jogou pra caramba ontem, jogou 20 minutos, arrebentou. Mas é uma pena, porque ele podia ter feito uma carreira à la Pelé, à la Ronaldinho, à la Michael Jordan, à la Guga, lá grandes atletas, LeBron, Stephen Curry e outros do basquete também, para falar mais no nosso esporte. Então, a questão da organização, do planejamento, do estudo aprofundado para aquilo que você vai... minucioso. Não dá mais para fazer as coisas da maneira... eu vou trazer o meu parente, eu vou cuidar. Então, eu acho que teve muito pouco cuidado, voltando a falar da CBF agora, muito pouco cuidado na escolha do presidente. Nada contra o presidente, tomara que ele tenha uma ótima gestão, mas para ser escolhido num pleito mais aberto, mais democrático, onde todos os clubes, que são peças fundamentais e essenciais do jogo, até maiores do que a federação, no meu entender, não tem poder de voto. Então, é uma coisa, Ronaldo Fenômeno queria ser candidato, não conseguiu. É um debate à parte, mas que eu acho que vale a pena levantar aqui, já que você é tão assim, abrangente nas suas ideias, tão claro. Buscando sempre entender um pouquinho mais da nossa vida e do nosso trabalho. Claro, é que eu acho que tudo no mundo tem alguma lógica, e eu gosto muito, a gente comentava fora do ar, que eu falei que eu talvez não seja nenhum dos maiores apreciadores do basquete, Exato. E de vez em quando eu não entendo a lógica. E aí eu quase que eu saí daqui, né? Mas tá tudo bem. Brincadeira. Eu consegui te manter, mas aqui. Eu fiz isso de brincadeira, porque nunca faria isso, porque cada um tem o seu livre-arbítrio e a sua escolha, e temos que respeitar a escolha do outro. Mas o bom é que eu sou um cara leigo, mas eu sou um leigo curioso. Então eu pergunto várias coisas, e se eu fizer alguma pergunta idiota, você, por favor, me corrija. Mas nisso... Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário. E, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!